envolvam com projetos que vocês amem, que vocês gostem. Liderança não é só você pegar um grupo e saber ali coordenar a atividade de cada um. Não, é muito mais. Ocupe os espaços, sempre ocupe. Faça com que a sua voz seja ouvida. Challenges is that they make you brave. They're not meant to pull you down. Challenges are meant to make you stronger. Marina, você quer começar falando um pouquinho mais do seu ensino médio? Porque você, como uma aluna de baixa renda, você encontrou algumas dificuldades para achar atividades extracurriculares, para achar coisas, e encontrou diversas dificuldades durante o seu ensino médio no geral. Mas você acabou participando de diversas atividades enquanto você estava nesse ensino médio e acabou criando diversas coisas até mesmo hoje, né, quando você está na faculdade. Você pode falar um pouquinho mais delas, como foi esse processo? Beleza. Acredito que, como em muitas outras cidades do Brasil, na minha cidade existe a Escola Técnica, que é o Instituto Federal Fluminense, deve ser Cefet em outros lugares, e também o Colégio de Aplicação da UFRJ. Então, quando eu estava no 9º ano, eu sabia que eu precisava ir um pouco além. Eu sabia que com certeza não iria para uma escola privada, porque os meus pais não tinham condição para isso, mas que eu gostaria de estar em uma escola pública que me desse, além de uma boa educação, um pouco mais de oportunidade. Então, no 9º ano, eu fiz algumas provas e consegui passar para o colégio de aplicação da minha cidade, que é ligado ao UFRJ. Então, assim, já é um ensino público melhor, mas como todo ensino público, enfrenta diversas barreiras. Então, claro que tinha dia que eu saía mais cedo, porque falta aula, porque falta professor, porque falta merenda. Então, são desafios como todas as escolas públicas no Brasil. O diferencial é que, além de ter, né, as aulas da grade comum curricular, eu também tive a oportunidade de fazer teatro e uma eletiva de Direitos Humanos, que era ofertada no 1º ano do ensino médio. E aí comecei a fazer essas eletivas e sempre me comparando muito. Desde o 1º ano do ensino médio eu já pensava em estudar fora, e eu sempre via as pessoas fazendo clubes de ciências e coisas do MIT, Harvard, e também muita questão de Olimpíada. E assim, mesmo que isso seja ofertado em algumas escolas públicas, isso não é ofertado em todas. Então, assim, a minha escola nunca foi o tipo de escola que era de Olimpíadas. A única Olimpíada que a gente fazia era de matemática, eu nunca fui muito boa de exatas mesmo, então era a mesma coisa que nada. Mas, assim, gostava bastante do teatro e também dos direitos humanos, e me agarrei a isso e fui colocando bastante empenho. Então, assim, passei muito por me comparar a outras pessoas, e depois de um tempo eu comecei a reconhecer que mesmo que essas atividades elas fossem ali, se comparado a outras não tão importantes, enfim, era o que eu tinha a oportunidade de fazer. E, além disso, né, eu também fiz um intercâmbio durante o ensino médio, fui participar do Grêmio, então o que estava sendo oferecido eu estava dentro. Beleza. E você passou por um processo de application também, não passou? Tanto para as universidades nos Estados Unidos, e hoje você está em Roma, né? Você está na University of Roma der Vergata, algo do tipo, não sei pronunciar. Mais ou menos isso. Beleza. O application, como eu falei, ele já estava assim, né, no meu planejamento desde do 1º ano do ensino médio. Só que eu não tinha dinheiro para custear e tal. E aí na escola mesmo eu comecei a juntar um dinheiro. Então eu fazia brigadeiro, fazia palha italiana e fazia várias coisas. E aquilo se tornou uma grande atividade extracurricular. Porque eu gastava 6 horas, às vezes, por dia, trabalhando em cima daquilo, além de estudar em um estudo integral. E foi assim, eu fiz meu primeiro ano de application no 3º ano do ensino médio e não consegui passar em nenhuma universidade, era muito difícil mesmo, os testes padronizados, e depois eu tirei um gap e deu tudo certo. Você passou direto para de Roma, né? Você não tentou de novo para os Estados Unidos? Não, então, na verdade, meu foco sempre foi para os Estados Unidos, porque eu considero que as bolsas para estudar nos Estados Unidos sejam melhores, tem mais incentivo à pesquisa do que na Europa. Então, no 3º ano não tinha dado certo, e já no Gap Year eu consegui a ajuda do Oportunidades Acadêmicas, do Education USA, e também consegui da Brasa. E na Brasa existem 2 tipos de mentoria, um focado para a Europa e outro para os Estados Unidos.
E aí, como eu já estava um pouco desesperada, porque era gap year, então eu pensei assim, eu vou tirar para tudo que é lado, considerando, assim, que fosse algo que eu gostasse mesmo. E aí eu consegui ser aceita na Northwestern University, no Catar. Acabei não indo por causa da bolsa, tinha que ficar mais alguns anos no Catar. E nesse meio tempo eu também passei em Roma. E aí eu gostei da estrutura do curso, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer na minha vida, ainda não sei. Mas, assim, foi um curso legal, bacana e que eu consegui. Beleza, perfeito. E como é que está sendo para você em Roma, um aluno de baixa renda que saiu do Brasil, como é que está sendo essa experiência aí? Eu me tornei bolsista da Brasa, além da Brasa ter costeado todo o meu application, eles também têm essa bolsa de ajuda financeira, mas não cobre tudo. Então, assim, como eu falei anteriormente, estudar nos Estados Unidos acaba, às vezes, sendo mais vantajoso, porque eles te dão a comida, eles te pagam a tuition, pagam tudo. Mas já na Europa, em alguns lugares, você não paga a tuition, que é como se fosse a mensalidade, mas você tem que arcar com custos de comida, de moradia e tudo isso. Então, a Europa acaba sendo bem difícil. A Bolsa da Brasa me ajuda bastante, mas o governo italiano também oferece bolsas por necessidade financeira. Então, é assim que eu me mantenho lá como uma pessoa de baixa renda. Assim, meus pais não me ajudam com nada lá. Nossa, que incrível. Incrível pra caramba. Você tá, tipo, completamente sem ajuda financeira de pessoas que você tá meio que se bancando, mesmo que não seja diretamente de você o dinheiro, Sim. Você se arranjou gente pra te dar suporte, né? Exatamente. E tem uma coisa que eu queria perguntar, um ponto bem específico da sua vida, que você fala até no seu podcast, o Submarina, né? Você comenta bastante sobre a sua viagem para Colômbia, o seu intercâmbio da FS. Você quer falar um pouquinho mais pra gente? Eu sei que é uma história bem longa, se você quiser contar tudo, a gente tem tempo. Beleza. Igual eu falei, no ensino médio eu não sabia muito bem o que queria fazer, então qualquer atividade eu estava dentro. E também pensando nisso, de querer estudar no exterior, e às vezes quando você quer estudar no exterior, você se compara muito, como eu também falei. Então eu pensava que eu tinha que fazer coisas extraordinárias, e não foi de todo ruim, porque isso sempre me motivou a buscar outras oportunidades. Então, louca, sempre buscando oportunidades, eu acabei encontrando essa organização que se chama AFS, ela tem, enfim, em 70 países ao redor do mundo, e tem um comitê na minha cidade. Então, eu fiz umas provas que eles precisavam, olhavam o seu currículo. Então, a atividade extracurricular foi muito, como posso dizer, muito importante para o meu processo de tentar o intercâmbio. E aí, na época, eu tentei 2 provas de intercâmbio. Uma para os Estados Unidos e outra que era para ir para países da América Latina. Eu não tinha interesse nenhum em ir para a América Latina, não sabia nada, porque acredito como muito de vocês, eu só aprendo sobre os Estados Unidos que é maravilhoso e enfim, infelizmente, esse é o tipo de educação que a gente recebe no Brasil. E aí não passei na prova que eu queria para ir para os Estados Unidos, passar um ano lá, e acabei passando para ir para a Argentina. Eu falei, legal, né? Argentina bacana. E essa bolsa cobria tudo, só não cobria o visto. E aí o visto, não sei explicar porquê, mas isso é real, ele custava tipo R$1.500 na época, o visto de estudante, porque para ir para a Argentina viajar a gente não precisa de visto, enquanto brasileiros, mas para morar lá você precisa. E aí eu falei, não vai dar, né? Na verdade não é eu que não falei, a minha condição financeira falou que não ia dar. E apareceu uma vaga para ir para a Colômbia, não sabia nada da Colômbia, só bastante estereótipo que geralmente as pessoas associam ao país, e foi uma experiência muito boa. Eu fiquei lá 6 meses, aprendi espanhol, e, enfim, foi isso. Gui, eu compartilho agora a minha... o nome da organização é EFS, Intercultural Brasil. Agora que eu compartilho a minha tela... Se você quiser, é seu critério. A Marina vai compartilhar um pouquinho sobre inglês, né? Ela vai fazer a apresentação, certo, Marina? Inglês não, espanhol. Eu vou falar isso, um pouco mais de espanhol. Então, gente, assim, depois, né, de ter dado tudo certo, ter ido para lá, eu vou focar um pouquinho agora o quanto foi super importante para mim ter aprendido espanhol e como eu comecei a aprender espanhol, porque eu acho que é um idioma muito importante no mundo, abre muitas portas, mas muitas vezes as pessoas acabam, tipo, não ligando muito, porque enquanto brasileiros que falam português a gente entende,
Mas eu tive muitas provas de que a gente realmente precisa saber bastante, não é só, enfim, entender de qualquer jeito. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, gente, não sei compartilhar a tela. Você está vendo aqui apresentar agora? Canto superior, inferior direito. Isso, acho que foi. Tá aparecendo para vocês? Ainda não. Deixa eu ver se... Foi, agora foi, perfeito. Tá. Então, né, com toda essa história de vida, entre outras coisas, eu percebi que era bastante importante o conhecimento de outras línguas. Então, quando o pessoal do Acadêmicos me chamou, né, para fazer essa apresentação, falando da minha vida e de outras coisas, eu falei, então eu vou começar a falar um pouco sobre o quanto o espanhol foi muito importante, porque eu acredito que se hoje eu estou na Itália, se eu fui nos Estados Unidos representar o Brasil na ONU, falando sobre feminismo, tem muito a ver com essa primeira oportunidade que foi aprender espanhol. Então vamos para esse segundo slide aqui. As dicas que eu dei aqui são sobre espanhol, mas na verdade vocês podem usar para o que vocês quiserem na vida de vocês. Enfim, um detalhe, eu comecei a aprender espanhol quando eu tinha 13 anos, eu tinha uma bolsa parcial num curso da minha cidade, e aí logo depois, enfim, minha família não tinha mais condições de me manter, e aí dos 13 até os 15 eu não estudei mais espanhol. E aí quando eu fui tentar esse intercâmbio que eu falei, né, e aí consegui a bolsa para a Colômbia, eu comecei a estudar de novo. E antes de ir para a Colômbia, eu já tinha esquecido bastante coisa que eu tinha aprendido nesse curso, e eu começava a ver bastante séries em espanhol com legenda em espanhol. Isso me ajudou bastante em inglês também, e aí eu acabei usando isso em espanhol. Uma outra coisa que seria escutar músicas de diferentes países hispânicos. Eu vou falar um pouco mais sobre países hispânicos lá na frente. E isso daqui, nossa, galera, é bem importante, que é buscar leituras que você fez em português, mas agora em espanhol. Eu lembro que eu li todos os Harry Potters em espanhol, todos os livros de Jogos Vorazes. Então, assim, você pode procurar uma leitura de coisa que você gosta, mas que esteja em outro idioma. Eu lembro que também, na época, eu usei esses dois aplicativos, que foi o Drops e o Duolingo. Esses aqui são 3 autores, né? Nossa, eu tinha que ter trago mais mulheres. Enfim, meu feminismo morreu, foi aqui. Brincadeira. Esses 3 autores são super importantes, são latino-americanos, é claro. Então, eu super recomendo. Depois eu vou pedir para a galera do Acadêmicos deixar essa apresentação para vocês. Isso daqui são oportunidades que eu tive através da língua espanhola, mas, enfim, acho que cada um pode ter outras oportunidades. Então, a EFS todos os anos oferece bolsas de intercâmbios culturais, e aí quando eles estão fazendo o processo seletivo, eles olham se você tem um espanhol básico, algo do tipo. O Lala está super famoso, né, entre os jovens hoje em dia, também oferece bolsas, né, tem o bootcamp de liderança. Eu acabei sendo aceita em uma do Peru. Eu não fui porque era no mesmo tempo que eu estava indo para a Itália, mas, enfim, tem outros também no Brasil que são em português, mas eu acho que se conectar com outros latino-americanos é sempre uma boa coisa. E um currículo mais forte. Isso daqui pode gerar um pouco de dúvida, porque o brasileiro, assim, não querendo generalizar, mas generalizando, a gente acaba colocando inglês e espanhol, né, fluente no currículo, e geralmente não é assim. Mas, enfim, dependendo de onde você for, as pessoas realmente podem fazer um teste, então acaba sendo um extra no seu currículo. E isso aqui, fonte de renda extra, gente, muito interessante. Agora, né, que eu tô morando na Itália, mesmo com todas as bolsas, eu faço alguns trabalhos extras, e eu sou professora de espanhol agora, lá também. Já tô acabando a apresentação. E eu acho que uma das coisas mais importantes que eu tirei disso tudo foi me construir enquanto latino-americana. Deixa eu ver se essa é a última. Sim. Então, como vocês podem ver que países latino-americanos são 20. Então, bastante aí, a maioria deles falam espanhol.
Isso é muito interessante porque eu me encontrei não somente como brasileira, mas como latino-americano. E essas foram algumas das coisas que o espanhol trouxe para mim. Então, uma supervivência em outro país, aprender uma nova língua e me reconhecer enquanto latino-americano. Gui, você tem... Deixa eu ver. Então, Tem algumas... Tá. aqui do Gui Rosário. Deixa eu ler para você. Ele perguntou, eu imagino que ele esteja afirmando que você teve que aprender espanhol para ir para a Colômbia, mas eu vi o seu podcast, eu acho que não foi exatamente assim, você sabia um pouquinho, mas você não era fluente. Inglês para representar a ONU, e como está sendo na Itália agora? Você está aprendendo, você já sabe? Ah, beleza. Para ir para a Colômbia, assim, precisava de algo bem básico, que era tipo um olá, como estás? Porque brasileiro consegue entender, mas eu estava indo para estudar na escola, então, assim, eu vi física, química, matemática em espanhol, então era um pouco de linguagem mais rebuscada, mas eu tinha, assim, tudo sob controle. A minha família também era muito cuidadosa comigo. Eles sempre focaram, a gente não vai deixar você falando errado, mesmo que a gente sabe que você está entendendo. A minha família é anfitriã que eu tinha lá. Essa organização pagou tudo para mim. Igual eu falei, eu tive que pagar o visto. Então, o visto para a Colômbia é uns R$250. Existe consulado somente em São Paulo. Mas vocês podem usar a identidade jovem, que vai de estado para estado gratuitamente. Inglês. Ah, sim, gente. A questão da ONU, tem uma organização, não sei se vocês conhecem, que é chamado Girl Up. Agora ela está super famosa no Brasil, que é sobre igualdade de gênero. Então, é uma organização, é como se fosse uma organização filha das Nações Unidas. E aí, enfim, as pessoas hoje em dia no Brasil estão criando clubes, reunindo meninas para falar sobre igualdade de gênero. E todos os anos acontece uma conferência nos Estados Unidos. Eu fui em 2018, quando a organização tinha, 2 clubes ou 3 no Brasil, hoje tem 40, então cresceu bastante. E aí, por que eu falo, né, que eu relaciono a Colômbia e o espanhol com isso? Porque quando eles estavam olhando, né, para escolher as candidatas que iam lá para Washington e quem eles dariam a bolsa, eles olharam muito a questão de essays, que são redações, e também de atividades extracurriculares. Então, eu lembro de escrever enquanto eu me reconheci como mulher latina. Eu acho que isso foi um ponto muito forte. Eu só tive esse reconhecimento cultural depois que eu fui para a Colômbia. E deixa eu ver o que mais eu posso falar sobre isso. Sim, eu precisava saber inglês para ir para lá. Eu acho que o foco hoje, eu quis falar um pouco mais sobre o espanhol, mas, enfim, inglês de qualquer forma. Eu também tive uma bolsa parcial no mesmo curso em que eu tinha as aulas de espanhol, mas depois de um tempo também meus pais não puderam continuar. E aí eu usei tudo que eu falei aqui para vocês. Eu também via muita série com legenda em inglês, eu escutava muito TED Talks, lia muito The New York Times, não entendia nada, mas continuava lendo lá. Eu acho que isso foi bem legal. E não precisei pagar nenhuma passagem de avião, nem para ir para a Colômbia, e nem para ir para a Itália, nem para ir para Washington. Eu consegui tudo custeado. Marina, antes de eu passar para a pergunta da Brenda, você pode comentar um pouquinho mais como foi o processo de você ser aprovada para a EFS? Porque você, por exemplo, conseguiu a passagem de avião para a Colômbia por causa da EFS, né? Eles pagaram para você, menos o visto, como você disse. Então, se você contar um pouquinho mais como foi para você ser aprovada, qual foi o processo que você passou, até mesmo como você conheceu essa instituição, acho que seria muito bom para as pessoas que estão assistindo. Beleza. Eu sempre uso alguns sites, hoje em dia menos, porque eu já considero que eu já compro bastante atividade extracurricular. Hoje em dia eu quero fazer menos coisas e com mais qualidade. Quando eu era mais nova, eu queria fazer mais coisas, não necessariamente com mais qualidade. Então, eu uso o site do Estudar Fora, eu usava também tem um outro site que é o Opportunity Desk, eu vou escrever aqui. E também não estudava, gente, enfim. Se quiser, eu escrevo, pode deixar isso. Beleza. Então, eu usava esses 2 sites, o do Estudar Fora, o do Opportunity Desk.
e partiu o intercâmbio. Esses 3 sites, eles, enfim, sempre estão colocando outras coisas e usam acadêmicos. Na minha época não tinha acadêmicos, né? Então, esses sites faziam uma curadoria de todas as oportunidades e foi lá que eu encontrei. E aí eu vi que tinha umas 5 bolsas. E no próprio site da FS você vê onde tem um comitê mais perto. Às vezes não tem comitê na sua cidade. E, curiosamente, tinha um comitê na minha cidade. Eu liguei para a mulher, vi quando seria a próxima reunião, conheci. E aí ela me explicou como funcionava o processo. O processo era fazer uma prova de conhecimentos gerais, fazer uma entrevista com a pessoa do comitê, participar de uma dinâmica, que era tipo um acampamento, em alguma cidade que a FS mesmo escolhe, eles pagam esse acampamento, que é para ver se você realmente está disposto a ir para um outro lugar, ir para um outro país, porque, enfim, existe toda essa parte que as pessoas não falam, mas é difícil, tem que ter saúde mental, tem que entender que você deixou sua família, mesmo que por um tempo determinado você deixou sua família, sua escola. Na época, quando eu recebi a bolsa, eu tinha 15 anos, eu nunca tinha saído para fora do Brasil. Por ser de baixa renda e por vir de uma família baixa renda, meus pais nunca saíram do Brasil, minha mãe nunca saiu. Então, assim, é toda uma construção. Eu lembro de ter muito medo, assim, de questões práticas. Será que isso daqui é real? Será que não tem tráfico humano? Será que isso daqui não é uma armadilha? Então, acho que esse cuidado ele é muito importante hoje em dia, porque a gente está com uma gama de oportunidades, porque você entra e vê, coisa para China, Japão, tantos lugares, e realmente tem que ver a veracidade dessas oportunidades. E aí as fases foram essas, entrevista com o comitê, prova de conhecimentos gerais, eles deram uma olhada no meu currículo, enfim, igual eu falei, eu só fazia teatro, e a eletiva de direitos humanos, mas eu conheci gente que, enfim, era somente bom aluno e fazia uma aula de natação, não era nada assim, você tem que ter várias atividades. E deixa eu ver o que mais. E também uma carta de recomendação dos meus professores. Beleza. E a Brenda, ela perguntou se você aprendeu essas línguas sozinha. E se sim, como foi a melhor... Qual a dica você tem para aquelas pessoas que dão aquela travada, sabe? Aquele momento que a pessoa trava na língua. Beleza. Igual eu falei, aos 3, né? Aos 13 eu aprendi 1 ano de espanhol num curso, que eu tinha bolsa parcial, depois não tinha como. E aí, a partir dos 15 entre 16, eu tive uma outra bolsa parcial em outro curso de inglês, e aí eu fiz por 1 ano. Mas eu acredito que a forma como eu aprendi inglês foi muito mais sozinha do que pelo curso. Porque o curso, sim, ele te dá uma lista de verbos, ele fala muito sobre gramática, mas o dia a dia, o que você precisa numa universidade, por exemplo, no meu curso na Itália em inglês, você não aprende ali no curso de inglês. Então, assim, me deram uma base, mas eu acredito, eu hoje, assim, como uma pessoa que tem 20 anos, que aprendeu 3 línguas e estou indo, tipo, encaminhando com o italiano, eu falo que o que eu aprendi nos cursos, você pode aprender sozinho, tipo, abrindo sites e vendo, como é que é no passado, como é que é no futuro. E aí, o que faz o diferencial é você escutar bastante, pelo menos foi o que eu fiz, acho que cada pessoa é de uma realidade diferente e também tem dificuldades diferentes. Eu escutei muito espanhol, escutei muito inglês, sempre gostei de dar essa ênfase no escutar com legenda, no idioma, não tipo assim, você escutar algo em inglês com legenda em português, eu acho que você não aprende nada dessa forma. E, bem, por último, pensar muito no idioma. Até hoje, eu penso bastante em inglês e em espanhol, e agora eu tô começando a pensar também em italiano. Eu raramente penso em português, porque isso me força. E, tipo assim, quando eu não sei aquela palavra, aquilo me instiga. Então, eu tô sempre, tipo, procurando mesmo no Google Tradutor como é que seria aquela palavra em português ou em outros idiomas. Perfeito. E antes de eu passar para a pergunta do Guilherme, mais uma pergunta do Guilherme, eu queria saber, tipo, porque você falou no seu podcast muito sobre, e hoje também, muito sobre como você na Colômbia, você descobriu sua identidade como mulher latino-americana, né? E também você fala que você só percebeu, ou percebeu de forma mais intensa, os problemas do Brasil, os problemas de desigualdade social, problemas de desigualdade na educação, quando você estava lá na Colômbia, você estava com uma super infraestrutura, estava tendo acesso a uma super escola. Você pode falar um pouquinho mais desse processo para a gente, por favor? Claro. Essas oportunidades, né, que eu tive de ir em outros países e morar hoje em dia em outros países, ela é um pouco contraditória, é um pouco diferente, porque, enfim,
Eu cresci estudando em escolas públicas, eu cresci sendo uma pessoa de baixa renda, e aí, de um dia para o outro, você entra no avião e você tá de cara com uma super estrutura. Foi isso que eu tive na Colômbia. Eu fui estudar numa escola IB, para quem não sabe, é um high school internacional na Colômbia, e aí eles tinham, tipo, diversas bibliotecas, professores incríveis, com PhD e sei lá o quê. Então, assim, eram pessoas muito competentes. Não que no Brasil os meus professores não fossem competentes, mas lá eles tinham mais, enfim, mais dinheiro, né, injetado. As escolas também não eram públicas. Eu gosto de falar que eu estudei 99% da minha vida em escola pública, e esse 1% foi o tempo em que eu estive na Colômbia, e aí eu via a diferença que existe, né, de uma escola em que os alunos todos têm computadores, que os alunos todos têm, enfim, comida, várias refeições, que tem seus smartphones, entre outras coisas. E foi ali que eu vi diferença de dois mundos, porque se você só estuda em escola pública a vida inteira, enfim, que seria o meu caso se eu não tivesse ido para a Colômbia, você não vai saber aquele outro mundo. Você sabe que ele existe, mas você não sabe como ele funciona. E aí foi diferente, assim, foi difícil para mim. Eu cheguei lá e, além de ter essa grande estrutura, eu vi os meus colegas, tipo, indo passar férias no Caribe, indo passar férias nos Estados Unidos, e eu olhava assim, caramba, eu nunca passei férias com a minha família, nem mesmo no Brasil, assim. E aí eu fiquei de cara com aquilo, então isso foi diferente, eu reconheci, depois voltei para o Brasil e aí fui participar de coisas, né, tipo oportunidades acadêmicas para estudar fora, entre outras coisas, e vi que esse tipo de coisa também acontece no Brasil. Existem escolas de ponta, com suas grandes mensalidades de 7, 8 mil, que se eu juntasse toda a minha família, jamais daria 7, 8 mil reais, quanto mais em uma mensalidade. Por último, a questão de mulher enquanto latino-americana, como eu falei, eu passei para lá, né, assim, para fazer meu intercâmbio, recebi a bolsa com 15 anos e fui morar lá com 16. Então, eu cheguei muito nova, não sabia muita coisa, enfim, ainda não sei muita coisa da vida, mas eu sabia que eu era brasileira, obviamente, mas eu não tinha muito isso de latino-americana e não sei o que mais, porque eu acho que rola essa barreira, assim, de pessoas que falam português e pessoas que falam espanhol. Se você olhar, a maioria, uns 80%, enfim, eu não sou muito boa de matemática, mas uns 80% da América Latina fala espanhol. E nós falamos português, e mais alguns aí falam francês, então rola uma conexão. Eles leem livros uns dos outros de países deles, eles escutam as mesmas músicas, de uma forma geral. E nós, enquanto brasileiros, não, porque, enfim, a gente não entende. Então eu vi muito as pessoas falando de coisas sobre a Argentina, pessoas da Colômbia têm uma conexão muito forte com pessoas da Venezuela. Eu fiquei pensando assim, o Brasil tem conexão muito forte com qual outro país da América Latina? Enfim, essa pergunta eu ainda não consigo responder, eu acho que a gente não tem essa conexão muito forte, sim, por causa do idioma, por outras questões políticas. Então lá eu vi essa conexão, e eu tive uma conversa muito bacana com uma professora minha, que a gente estava respondendo um questionário, né, sociocultural lá, e aí eu marquei que não era latina, era só brasileira, e ela me chamou e foi conversar comigo. Então aquilo foi muito especial para mim, e eu gosto muito hoje de estudar. Às vezes eu estudo por conta própria, é uma bandeira que eu levanto bastante, que a gente tem que se reconhecer enquanto latino-americano, não somente enquanto brasileiros. Maravilha, obrigado. E agora, indo para a pergunta do Guilherme, ele está perguntando como é que está sendo estudar na Itália em relação à língua. Ele está perguntando especificamente das aulas, mas eu quero saber como é que está, tipo, para você se comunicar, para você se adaptar. Como você que não tem um italiano perfeito, consegue lidar com essa rotina onde você está ouvindo italiano toda hora? Na verdade, está sendo bem difícil, né? Na Colômbia, eu já cheguei sabendo um pouquinho. Meus pais colombianos a todo momento estavam falando espanhol dentro da sala de aula de espanhol, então veio muito fácil para mim. Inclusive, eu considero meu espanhol bom, assim. Hoje em dia eu moro na Itália num dormitório internacional com 90 pessoas, e lá tem muitos venezuelanos e colombianos. Então, desde quando eu estou falando com o venezuelano, ele fala que eu tenho o sotaque da Colômbia. Então, acho que eu aprendi direitinho até o ponto de ter sotaque. E o italiano acaba que não veio fácil, não está vindo fácil, porque eu estudo de 8 a 6 na faculdade e as aulas são todas em inglês. E aí acaba se enrolando de você ficar mais perto de alunos internacionais, e aí você também só fala inglês com eles. Dentro da universidade a gente tem uma política de vamos falar somente inglês, porque, enfim, eu consigo entender italiano
relativamente bem desde o começo, mas uma pessoa da China, da Ruanda, não consegue, porque não são línguas latinas, então rola essa dificuldade. Então é bem difícil, na verdade, aprender italiano, por mais que eu esteja na Itália. Então, de segunda a sexta, eu uso quase nunca, e quando eu chego no lugar onde eu moro, eu uso muito mais o espanhol, porque meus amigos que moram lá são latinos. E, bem, é isso, geralmente só os finais de semana. Eu gosto dizem que eu moro em Roma. Roma é a cidade das 1000 igrejas, então dizem que tem 1000 igrejas nessa cidade. E eu gosto de ir na missa, não sou religiosa, mas eu gosto de ir para escutar bastante mesmo o italiano. Então, assim, eu gosto de falar, porque a gente tem que aprender as línguas da forma como dá. Então, às vezes eu vou na missa para ficar 1 hora lá sentada, não entendendo muito. Cada vez que passa, né, a cada domingo eu fico melhor, mas para escutar mesmo italiano. E como tá para você reafirmar sua identidade como brasileira, latino-americana, num lugar tão diferente, na Itália, na Europa, onde as pessoas são diferentes, sabe? Você participa de atividades que reafirmam sua identidade, você se comunica com pessoas. Você falou que tem amigos venezuelanos, né? Mas como é que tá isso para você? Então, curiosamente, eu faço parte, né, dessa pequena parcela da sociedade brasileira que tem esse pezinho bem pequeno mesmo na Europa. Então, eu tenho cidadania italiana, mas, enfim, mal falo italiano, apesar de entender. Na minha família, a gente também já largou isso há muito tempo, mas legalmente eu tenho essa vantagem. E eu acho que, enfim, se vocês nunca viram Bacurau, é um filme muito bom, vejam Bacurau. Que eu cheguei e eu pensei assim, eu sei que eu sou brasileira, eu sei que eu sou latino-americana, mas acho que eu vou tentar usar um pouco disso, que eu também tenho um pouco de raízes italianas. E eu fiquei 1 mês nessa. Não, eu também sou um pouco, não sei o que, italiana. E na verdade não sou nada, gente. Eu sou totalmente brasileira, totalmente latino-americana. E isso foi super legal. Então, me reafirmar no meio disso, sabendo, olha, legalmente você pode até ser, mas culturalmente, a pessoa como você é, sempre muito brasileira. E lá na universidade, né, em universidades americanas, tem clubes latino-americanos, esse tipo de coisa. E na minha universidade não tem. E acabou sendo assim. Eu falei, como assim? Não tem nada de latino-americano aqui, não tem nada de brasileiro. Então, é uma universidade grande, de mais ou menos 37 mil alunos, bastante alunos latinos. E eu tô criando, né? O coronavírus não deixou eu terminar de criar, mas é uma organização de alunos latinos. Então, eu tô super empolgada, né? Espero voltar para a Itália logo e fazer com que a gente se reconheça mais e troque bastante vivência como latino-americano lá na universidade. Perfeito. E você é bem engajada com a questão da igualdade de gênero, né? De igualdade de mulheres terem as mesmas oportunidades que homens. Você participou da reunião do Grow Up. Como é que você está, esqueci a palavra agora, tipo, exercitando isso hoje quando você está em Roma, está fazendo a faculdade? É difícil. Igual eu falei, a minha universidade, ela é um pouco mais conservadora nessa questão de, enfim, atividade extracurricular, o que foi também um grande baque para mim, porque as pessoas, eu pelo menos pensava em estudar fora para ter acesso a esse tipo de coisa, e acabei não encontrando. Então, se você quer, você tem que criar. Esse é o lema, assim, do diretor do meu curso. Então, eu queria algo de latino-americanos e eu fui criar. Então, esse é um outro projeto que eu quero criar, o primeiro coletivo feminista também da universidade. Tem uma outra questão muito importante que acontece na Itália, e as pessoas não falam, sequer os italianos falam, que a violência doméstica, a violência entre pessoas de 20 aos 30 anos com seus companheiros, ela é muito alta. E as pessoas acabam não falando isso, porque a Europa, entre outras coisas, mas acontece bastante. Então, esse é um projeto que eu tenho. Eu também escrevo num blog que tem lá. E, enfim, é esse tipo de coisa que eu faço. Eu tô um pouco mais, assim, como eu posso dizer, tá um pouco mais difícil exercer todo o meu ativismo, mas eu acredito que das pequenas formas que eu consigo, seja escrevendo no blog, ou com esse projeto de criar o coletivo, eu vou conseguir cavar o meu espacinho nessa luta lá. Beleza. O Gabriel Cunha perguntou se você já sabia italiano antes de ir para a Itália, como foi a sua experiência com o idioma. Eu imagino que ele não tenha visto antes, então se você quiser repetir um pouquinho, só para não deixar a pergunta aqui passar em branco.
Beleza. Eu não sabia italiano e também não foi uma coisa que eu tive interesse. Porque eu fiquei muito tempo pensando que eu ia para o Catar e aí de última hora eu acabei indo para a Itália e tive que ficar vendo muitos documentos. Então eu não apliquei as minhas próprias técnicas com o italiano. Então mais ou menos uns 15 dias antes de ir eu comecei a ver muita série em italiano, com legenda em italiano, usando muito Duolingo. O Duolingo me serviu bastante. Por isso que eu até indiquei ele para espanhol, porque eu vi o quanto foi bom para italiano. Então, conversa básica de ir no supermercado, de ir na lavanderia, isso tudo foi o Duolingo que me trouxe. E na universidade também, tem curso de idioma e de graça, mas a minha carga horária é muito forte. Eu pensei assim, eu vou ficar lá 3 anos, então com o tempo vem. Beleza, entendi. E que tipo de recomendação você tem para os alunos que querem chegar onde você está hoje, para os alunos que estão assistindo aqui? Tá. Eu acho que a primeira coisa muito importante é você saber que todo conhecimento é importante. Ficou redundante. Mas, por exemplo, quando eu tinha 13 anos e comecei a estudar espanhol, eu jamais imaginaria que eu iria para a Colômbia e que esse espanhol me ajudaria em outras coisas. Então, se você está aprendendo algo hoje, olha, com certeza isso vai te ajudar no futuro de alguma forma. Então, conhecimento jamais ele é perdido. Eu gosto muito, eu falei disso, inclusive, no meu podcast, escutem o meu podcast. A história do Steve Jobs, que ele aprendeu nessas letras diferentes do Word, e depois, quando ele estava fazendo os computadores dele, ele acabou aplicando isso. E que tem um professor dele, enfim, eu não sei contar essa história direito, então, se eu estiver contando coisa errada, mas é uma história boa. E aí o professor dele falou, por que você está aprendendo a desenhar letra, não sei o quê, você tem que fazer coisa de computação. E aí, enquanto criticava o Steve Jobs foi lá e colocou um pouco de conhecimento em outra área que as pessoas não esperavam. Então, assim, seus conhecimentos vão se conectar, grandes portas vão se abrir, dizem que as portas se abrem para as pessoas que estão preparadas. Então, é claro que não é fácil estar preparado, isso daqui não é um discurso de meritocracia, porque é difícil, porque às vezes você precisa trabalhar enquanto estuda, porque a sociedade é desigual. No meu primeiro application, eu tinha que vender doces para pagar o application. Então, como muita gente estava somente estudando, eu também estava lá trabalhando para pagar o meu application. Então, é isso. Acreditem muito que portas vão se abrir com o conhecimento de vocês, que todo o conhecimento vale. Também não se desgastem muito. Eu acho que a gente tem que olhar para atividades. Eu lembro que no meu ensino médio, como eu falei anteriormente, eu queria fazer tudo o que era possível, mas tem coisas que é melhor você fazer um pouco de cada coisa e manter a qualidade naquilo, porque, enfim, somos humanos e o desgaste ocorre, né? Enfim, eu acho que tem algumas perguntas aqui. Sim. Muito legais. Olha, Cunha, ele perguntou da diferença entre o processo de admissão nas universidades dos Estados Unidos e da Europa. Se você puder falar um pouquinho. Ótimo. Essa é uma pergunta super difícil, porque cada universidade possui um próprio tipo de... Como eu vou falar isso em português? Como se eu fosse muito bilíngue. Próprio tipo de application. Então, algumas vão pedir carta de recomendação, outras vão pedir TOEFL e teste, outras vão pedir SAT. Na minha, pedia o TOEFL, pedia o SAT, pedia meu currículo, mas não pedia carta de recomendação, por exemplo. Na Europa também ocorre muito de não ter nada, porque eles acreditam, né, e eu também acredito nisso, que você não precisa ter que fazer prova nenhuma para estar na universidade, porque a universidade é para todos. Então, algumas você somente paga, enfim, uma taxa de manutenção e você não tem que fazer nada. Deixa eu ver o que mais. Sim, então vai de cada universidade. E uma coisa também comparada, né, os Estados Unidos é um processo muito mais caro, porque geralmente pede o SAT Subjects, o TOEFL, muitas cartas de recomendação, é muito concorrido. É claro, eu tô falando para vocês que, por exemplo, uma universidade na Europa, além de eu ter bolsa, né, mas se eu não tivesse bolsa, eu pagaria 150 euros. Eu não tô sabendo fazer conversão direito, mas isso dá tipo 900 reais por ano. Então, uma universidade nos Estados Unidos custa 450 mil por ano.
e uma na Europa custa R$ 900 por ano. Então, eu não posso falar que é por isso, mas é claro que nos Estados Unidos o processo acaba sendo mais difícil um pouco. Mas, enfim, depende. Oxford também é super difícil estar na Europa. Entendi, entendeu? E o Davi, ele está perguntando como é que foi a reação dos seus pais quando você decidiu estudar fora no Brasil, se encontrando na situação de baixa renda, né? Sendo uma aluna de baixa renda. Na verdade, eu acho que eu sempre preparei meus pais para isso. Na verdade, eu moro só com minha mãe. Mas quando eu fui para a Colômbia, eu acho que o primeiro baque foi ali, que eu só tinha somente 15 anos, e aí minha mãe ficou pensando, o que está acontecendo? Então, quando foi para a universidade, ela meio que já estava anestesiada. Foi um processo longo, não foi do dia para a noite, então, na verdade, ela me viu muito tempo. Passei 3 anos da minha vida me dedicando para esse processo, e depois também no Gap Year. Então, é uma coisa, acho que, assim, é claro que no começo é difícil para os pais aceitarem, ainda mais quando você é baixa renda, porque o que eles têm, assim, que foi ofertado faça uma universidade no Brasil e já vá diretamente para o mercado de trabalho, que está tudo bem, o que está certo, e isso é um caminho mais seguro. Então, quando você não tem muitas escolhas na vida, quando você não tem muito dinheiro, é melhor você ir pelo seguro. Então, quando você chega e fala, caramba, eu vou fazer uma coisa diferente, isso dá medo, sim. Mas acho que eles conseguiram lidar com isso de forma legal. Enfim, estão me apoiando. Perfeito. E você está fazendo hoje Ciências Políticas em Roma, é isso? O nome do meu curso é Global Governance, então mistura ciências políticas, também tem algumas coisas ligadas à ciência, então eu vou ter aula de biologia, tive aula de cálculo. É um diploma que quer preparar cidadãos globais, então é bem interessante, é um modelo novo. E como você começou a se interessar por essa área mais de política misturada com outras coisas? Com certeza, foi no intercâmbio, esse intercâmbio foi, posso dizer que o foundation para tudo. Na Colômbia, com esse super currículo que eu tinha nessa escola IB lá, tinha aulas de política, tinha aulas de ética, e eu fui para essa escola diferente, lá também tinha pessoas do mundo todo. Eu sempre gostei muito de ser conversadeira, conversar com as pessoas, entender. Então, assim, eu gosto de falar que eu gosto de ir em um lugar buscando sempre um outro meio. Eu gosto muito do turismo, mas eu acho que, tipo assim, recentemente eu fui em Paris, eu fui numa conferência e eu conheci Paris, e eu falei, nossa, que legal. Estou conhecendo uma das cidades mais famosas do mundo, mas eu estava ali para uma conferência. Então, eu sempre estou buscando entender os problemas e a sociedade e a cultura daquele lugar, e não somente o superficial. Não estou falando que o turismo só traz isso, mas às vezes o turismo ele é mais para foto e é uma coisa diferente que eu busco. Eu quero entender mesmo a sociedade daquele lugar. É difícil, é claro, às vezes estava de passagem ali. Beleza. Eu vou juntar uma pergunta que veio na minha cabeça e uma pergunta que apareceu aqui no chat. Depois eu volto para a pergunta da Giovana. Desculpa, Giovana, se eu pular sua pergunta, só que veio agora. Eu queria perguntar como é que você acha que jovens de ensino médio podem se engajar politicamente e buscar essa autonomia de pensarem por eles mesmos. E eu também queria, juntar isso com... Quem é que tá? Ele está perguntando de como você conseguiu criar seus próprios projetos, né? Isso envolve um pouquinho de como eles se engajam, de como esses jovens... Como você acha que jovens conseguem criar seus próprios projetos e se engajar com a realidade onde eles vivem, a política na qual eles estão inseridos e pensarem para eles mesmos? Não sei se está entendendo a minha pergunta, estou tentando misturar várias coisas aqui. Não, tá ótimo. Se engajar politicamente. Isso, na verdade, é bem difícil, ainda mais em um momento tão polarizado da sociedade que a gente se encontra. Enfim, eu comecei me engajando politicamente no Grêmio, tinha um Grêmio estudantil na minha escola. Se você não tiver um Grêmio estudantil nessa escola, quem sabe não seja uma boa oportunidade de fundar um, ou quem sabe fazer apenas uma roda de conversa para falar do que está acontecendo agora no Brasil, ou melhorias para sua escola. É muito legal, porque às vezes a gente fala que eu falo, quando mais nova, que queria mudar o Brasil. E às vezes é mais fácil pensar em algo pequeno. Então, olhar para dentro para depois olhar para fora. Então, o meu engajamento político veio assim. Isso foi a minha base. E além de participar do Grêmio, eu vim participar do Grêmio mais no final, já quase saindo do ensino médio,
mas no meu primeiro ano tinha um professor de sociologia e que eles estavam fazendo um processo seletivo lá para escolher qual seria a próxima chapa do Grêmio, e ele me falou, por que você não vem me ajudar a organizar esse projeto? E aí deu super certo, meu engajamento veio com isso, e eu acho que isso também é um gancho para uma outra coisa, faça as coisas com empenho, sem esperar que as pessoas vejam, porque esse professor, eu estava com muito empenho na aula dele, não estava nem sabendo que ele teria um outro projeto, e aí ele acabou me chamando, e eu não esperava isso. Então, assim, fazer o bem sem olhar quem não entra aqui, mas acho que é fazer as coisas bem, sem olhar recompensas, com certeza isso traz. A outra pergunta era como criar, né, projetos e coisas do tipo. Isso, na verdade, foi super difícil para mim. Agora que eu tenho, né, meus 20 anos, já estudo fora e estou alcançando as coisas que eu almejei, eu falo com mais tranquilidade que não necessariamente a gente tem que criar. Igual eu falei, eu participei do Grêmio, que já era algo que já existia, fui fazer um intercâmbio, enfim, não fui eu que criei o intercâmbio, a organização, era uma oportunidade que já estava ali, e uma das minhas maiores criações, aos olhos de outras pessoas, talvez não seja uma grande criação, que foi realmente começar a vender brigadeiro e palha italiana, e pensar num design, e pensar em um nome para essa marca, porque realmente foi uma atividade de peso na minha vida, não só porque me ajudava financeiramente, mas porque eu fui em restaurantes locais e coloquei muito empenho naquilo. Hoje em dia eu trabalho num projeto muito bom, que é o Super Mentor, que pensa em democratizar das pessoas de estudarem nos Estados Unidos. E não foi um projeto que eu criei, mas é um projeto que eu gosto muito. Então você não precisa ser criador, mas assim, sobre a paixão e a forma como você está fazendo esse projeto. Então eu super acredito que eu estou impactando outras pessoas e eu não precisei criar algo, e sim, eu estou fazendo com paixão. Beleza, perfeito. Obrigado, Marina. E eu queria já puxar um gancho, você falou do Super Mentor, e a Giovana, ela perguntou se você acha que é possível conseguir oportunidades de universidades na Europa tendo 20 anos. Se você puder responder a pergunta dela e já puxar um pouquinho para o seu trabalho no Super Mentor, o que você faz lá, seria muito bom. Tá ótimo. Com toda certeza, vocês podem tentar a Europa com 20, com 21, com 22 anos. A Europa, as pessoas acabam indo, né, pessoas com mais idade indo para lá, porque eles não olham muito essa questão de idade. Eu lembro que quando eu estava aplicando para os Estados Unidos, o máximo que eles aceitavam eram pessoas com 1 ou 2 gap years, mas eu tenho pessoas na minha sala com 29 anos na Europa, e isso não diminui as suas chances de bolsa, não diminui as suas chances de aceitação. Então é super bacana, e o meu trabalho no Super Mentor, ele veio enquanto eu ainda não sabia se eu ia para a Europa, para os Estados Unidos, e eu gosto bastante dele. Para quem não sabe, eu sou... Claro que vocês não sabem, eu vou contar agora. Eu sou head de conteúdo, então eu ajudo... Sou co-head, trabalho com o Gabriel Coabara, que é uma outra pessoa maravilhosa também. E a gente pensa, né, quais serão as próximas... Enfim, artigos e coisas. A gente também tem a newsletter, que, enfim, o Gabriel Cunha acabou de mandar no chat, que é muito boa, então traz dicas, traz entrevistas, e deixa esse mundo do application muito mais perto, ainda mais para pessoas de baixa renda. Eu lembro que quando eu tentei a primeira vez o application, eu não sabia nada, eu não tinha mentoria, então é um mundo totalmente diferente, um mundo muito elitizado, e que envolve muito dinheiro, e o conhecimento, às vezes, pode ser a sua maior arma. Então, quando eu estava fazendo o application, eu descobri várias formas de não ter que pagar para enviar nota, tem prova que às vezes você não tem que fazer, e você vai diminuindo os seus custos. Então, o Super Mentor faz um trabalho muito bom nisso, de mostrar uma outra vertente de como pode ser o application, e não somente aquele que você gasta rios de dinheiro, porque, infelizmente, sim, é um processo caro, elitista, mas que existem mecanismos de como deixar isso mais democrático. Uhum. Se vocês quiserem, pessoal, checar o trabalho da Mari lá no Super Mentor, a gente, inclusive, está com uma parceria na newsletter, nossa newsletter quanto Super Mentor. Eles fazem um trabalho ótimo, que nem a Marina falou, então vai ser super bom se vocês estiverem interessados nisso e quiserem pesquisar mais. Aquele lugar é perfeito, é isso que eu estou querendo dizer. Quiserem saber mais, vamos pro Super Mentor, que vocês vão aprender mais sobre. E
Eu sei que você já respondeu essa pergunta, mas seria bom se a gente retomasse, porque tem gente que entra depois, tem gente que sai depois, não é todo mundo que está integralmente na live. A seleção para as universidades europeias é diferente da do USA? Você pode repetir isso, por favor? Claro, claro. Então, vai de universidade para universidade, mas é um ponto interessante que geralmente todas as universidades, seja nos Estados Unidos ou na Europa, elas vão pedir um teste de proficiência em inglês. Enfim, eu procurei universidades na Europa que fossem inglês porque, enfim, eu não sabia francês, porque pensei na França que seria algo bacana. As universidades na Inglaterra, apesar de ser inglês, eram um pouco caras. E acabei indo para a Itália, porque as universidades são bem mais baratas, com bolsas bem mais generosas. Então, o teste de proficiência, mas aí isso depende. Algumas universidades vão pedir o SAT, outras não, outras vão pedir apenas carta de recomendação. E o processo geralmente é bem mais simples, burocrático, bem mais burocrático que os Estados Unidos, porque envolve muitas coisas consulares. Então, enquanto nos Estados Unidos você faz um pacotinho, né, que a gente chama de application, você envia seu TOEFL, seu SAT e manda isso para a universidade. Na Europa você vai mandar menos coisas, você vai gastar menos dinheiro no seu pacotinho que você tem que enviar, vamos dizer assim, mas você vai ter que fazer muito o intermédio do consulado. Então, eu tive que reconhecer o meu histórico. Algumas vezes você faz isso de graça, outras vezes não. Depende do consulado, mas é algo mais cansativo. Então, assim, acaba pesando. É mais caro e mais cansativo em um momento, e a Europa acaba sendo mais barato, mas um pouco mais cansativo depois. Beleza, perfeito. Obrigado, Marina. E eu queria já começar, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente já começar a fechar aqui, tied up everything, tudo, você tá lá em inglês aqui. E eu queria terminar pedindo para você, porque você tem uma história de inspiração muito boa, mas tem um ponto específico que a gente não explorou aqui, que foi a sua relação com o TOEFL, a prova para proficiência no inglês, que você fez várias vezes e no final conseguiu superar. Eu queria que você contasse essa história para inspirar as pessoas que estão aqui na live, e desse uns recados finais para fechar a live mesmo. Tá ótimo. Para quem não sabe, o TOEFL é uma prova de proficiência, então ela mede o quanto você sabe de inglês. Eu não acredito muito nisso, acho que às vezes as pessoas sabem muito mais. Vou falar bastante sobre essa história. Às vezes você sabe muito mais do que essa nota que está ali, mas enfim, são coisas qualitativas que a sociedade faz a gente passar. E essa prova, eu fiz muitas vezes, gente. Eu fiz ela 5 vezes. É uma prova extremamente cara. Para uma pessoa baixa renda, então, é um surto. Isso quer dizer que eu vendi muitos brigadeiros para pagar essa prova. Tive ajuda do Oportunidades Acadêmicas. Tive ajuda também da Brasa Europa, Brasa Estados Unidos. Muitas ajudas, porque eu sozinha não conseguiria pagar todas essas vezes. Inclusive, eu acho que leio um artigo muito bom que tem no Suplementou, aqui fazendo, né, meu marketing. Muitas vezes eu fiz essa prova, não respeitando o tempo. Então, existem algumas provas que você tem que fazer na vida, fazendo a sua autocrítica. Então, assim, às vezes você vai fazer o Enem, não sabendo muito, e você passa, acontece. Mas eu acho que isso acaba sendo mais a exceção do que a regra. E isso não é diferente para o TOEFL. É uma prova que requer um certo conhecimento e uma certa preparação, e não basta você ficar fazendo várias. E o que aconteceu comigo foi assim, eu precisava aplicar, né, porque tem o tempo, e aí a primeira prova que eu fiz, eu tirei 64. Foi assim, né, o escândalo, meu Deus, uma prova muito cara que eu precisava tirar 100, eu tirei 64, eu vou me exaltar aqui. E aí, passou um mês, eu já estava pagando, tirando dinheiro nem da onde, eu não sabia, para fazer de novo. E aí, eu lembro que eu acho que eu consegui 79, assim, já deu até uma melhorada, né? E depois veio o Gap Year. E durante o Gap Year, eu fiz essa prova 3 vezes, ou seja, 2 vezes, e depois eu fui fazer a prova 3 vezes. Fiz mais 2 vezes, e aí eu tirei uns 80, depois uns 90, enfim, melhorando também fui, não era de todo ruim. E depois eu fiz a 5ª vez. A história muito boa disso é que todo mundo do Test Center me conhecia, me chamaram para tomar café. Então, assim, poderia levar isso como humilhação? Poderia, não levei.
acho isso engraçado. Tem o telefone das pessoas que aplicaram a prova de tantas vezes que eu fui fazer a prova. Eu lembro que na última vez, eu já estava com uma nota entre 90 e poucos, quase 100. Eu falei, olha, gente, se não for, tudo bem, tá nas mãos de Deus. Eu vi várias pessoas passando com menos de 100 para estudar nos Estados Unidos. Então, assim, chega. Tô aqui só por desencargo de consciência. E aí, depois, quando eu consegui o meu 100, foi uma super felicidade. Eu avisei o pessoal do Test Center. Não sei se isso é legal, por favor, Ties. Mas foi muito bom. Então, assim, eu gosto de falar que eu fiquei mais feliz vendo o meu 100 no TOEFL do que recebendo as minhas cartas de aceitação, para ver que cada um tem uma batalha diferente. Então, assim, tem gente que vai lá, faz a prova uma vez, estuda 2 meses antes e consegue. E tudo bem. Mas cada pessoa vem de uma dificuldade diferente, de uma realidade diferente. Isso não quer dizer que você é melhor ou pior do que ninguém. Então, assim, eu acredito que eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa inteligente em alguns quesitos. Isso não me media. Mas acabou me medindo naquele momento e eu acabei não desistindo. E tive a ajuda de bastante pessoas e levei aquilo no bom humor, dentro do possível. Tive crise, sim. Falei, meu Deus, isso daqui não existe, eu nunca mais vou tirar 100 nessa prova, e deu tudo certo no final. E eu gosto, acho que o TOEFL é uma boa coisa, assim, da minha vida. Passou, felizmente. Perfeito, obrigado. E agora parece uma pergunta de última hora, que é a pergunta relâmpago. O visto de estudante da Itália também precisa de comprovação de renda? Eu estou pensando, porque eu não sei. Como eu falei, eu tenho cidadania italiana. Então, eu não precisei de visto. Mas, sim, gente, precisa de comprovação de renda. Se eu não me engano, são 5.000 euros que você tem que comprovar. E isso é muito dinheiro. Mas, então, o que as pessoas fazem? Elas falam que vão tentar a bolsa, e aí leva uma carta, né, que está tentando a bolsa para o consulado. Eu tenho uma amiga que usou um cartão que tinha um limite alto, mas enfim, esse tipo de coisa não é da minha realidade, porque nem cartão eu tenho, né, gente? Baixa renda. Então, assim, com certeza a carta de aceitação da universidade, a carta de que você está tentando a bolsa, já vale para tirar o seu visto. Beleza. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então, a gente vai começar a fechar aqui. Obrigado, Marina, por ter tirado seu tempo para falar com a gente, para falar com o pessoal da live, para contar um pouco mais da sua história, falar um pouquinho de como aprender espanhol. Se você quiser deixar uma última mensagem, eu vou deixar aberto aqui, mas a gente já vai começar a fechar. Eita! Chegou mais uma. Não, mas essa aí não é da sua alçada, eu acho. As universidades no ZEUA têm limite de idade? Ah, tá. Vai. Essa eu consigo responder. Limite de idade é uma palavra muito forte, mas, igual eu falei, geralmente as universidades dos Estados Unidos aceitam pessoas que saíram até 2 anos da escola, então tiraram 2 anos sabáticos, ou gap year, seja como vocês queiram chamar. Isso aí você está na faixa dos 20 anos no máximo. Tenho amigos que foram aceitos com 20 ou mais. As universidades dos Estados Unidos também aceitam transfer, isso quer dizer que você pode transferir de uma universidade brasileira para os Estados Unidos, mas a pessoa que eu li que conseguiu isso foi o Elon Musk, então é um pouquinho difícil. Enfim, para os Estados Unidos geralmente já quando você saiu, mas enfim, gente, a Europa está aí. Eu estudo com uma pessoa de 29 anos na minha sala, e eu conheço pessoas que têm muito mais idade também, estudam na Europa, e enfim, isso não influenciou em nada. Obrigado por ter ficado aqui com a gente, por ter tirado as dúvidas do pessoal, por ter feito essa live incrível. E é isso. É isso, gente. Um abraço para vocês. Um abraço, gente. Tchau, tchau.